Olá pessoal, hoje nós vamos começar o nosso vídeo na exposição Cadê a Química? Da Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa exposição, ela tem como objetivo mostrar para as pessoas onde que está a química no nosso cotidiano. A gente já sabe que a química está em tudo, né? Tudo é feito de átomos de diferentes elementos químicos. E aí eu separei para nós, né? Eu separei aqui para a gente alguns exemplos para a gente dar sequência aos nossos estudos. Por exemplo, temos aqui uma almofada que é feita de algodão. O que é o algodão? É a celulose, átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio combinados. A gente chegar lá no banheiro, né? Vamos ver o que a gente tem aqui em cima da pia do banheiro. Temos, por exemplo, uma pasta de dente, que é rica, né, em fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio, um átomo de sódio para um átomo de flúor. Vamos agora então lá para a cozinha. O que temos aqui na cozinha? Aqui na cozinha, né, temos uma riqueza de substâncias químicas. Por exemplo, né, a vitamina C, que está presente em vários alimentos, também são átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Temos também a sacarina, que é o adoçante, né? E aí já é agora carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Vamos ver aqui, temos também aqui na cozinha, uma coisa importantíssima, que é a água. Por que será que a fórmula da água ela é H2O, né? Por que será que ela é H2O? E é isso que a gente vai começar a entender nesse vídeo de hoje. Por que os elementos químicos, né? Por que os átomos dos elementos se combinam de determinadas maneiras? E essa maneira que eles se combinam é uma maneira previsível. E a gente vai entender as fórmulas das substâncias. Então, vamos lá. O primeiro ponto, então, que nós precisamos entender é por que os átomos se combinam. E eles se combinam para atingir a estabilidade, porque eles não são estáveis sozinhos. Mas nenhum átomo é estável sozinho. Tem uma família de elementos químicos que os átomos são estáveis sozinhos. Essa família é a família dos gases nobres, a família 18. Então, esses elementos químicos, os átomos, eles não vão aparecer ligados a outros elementos químicos. Poucas vezes isso acontece. Por quê? Porque esses átomos são estáveis. Se a gente observar lá na família 18, o que a gente percebe? Que o hélio, ó, vamos olhar aqui, o hélio ele tem 2 elétrons, né? Número atômico 2, ele tem 2 elétrons. Muito bem. Então, na primeira camada, ele tem 2 elétrons, mas a primeira camada, ela só comporta mesmo 2 elétrons, né? Ela não comporta mais do que isso. Tudo bem? Então, ela é um S2, né? Não cabe mais elétrons na primeira camada. Então, ele só tem 2. E os outros todos, se a gente for observando aqui, ó, os outros todos, eles terminam com 8 elétrons na última camada. Então, olhem lá, o neônio, o argônio, também 8, o criptônio, também 8. Então, na família 18, eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, porque ele só tem a primeira camada e na primeira camada só cabem 2 elétrons. Os outros todos têm 8 elétrons na última camada. Daí vem, então, a regra do octeto, que tem várias exceções, mas serve bem para a gente começar a entender um pouco isso. Ela diz que os átomos tendem a combinar-se de modo a ter cada um 8 elétrons na sua camada de valência, que é a camada mais externa, e ficando com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre.
eles tendem, então, a ficar assim como os gases nobres, com 8 elétrons na última camada. A única exceção, como dissemos anteriormente, é o gás nobre hélio. Por somente possuir a primeira camada, ele tem 2 elétrons. Um átomo como o hidrogênio, que também só tem a primeira, né, camada, é a única camada dele, ele também ficará estável com 2 elétrons e não 8, pois a primeira camada não comporta 8 elétrons. E aí, vocês, assim como a minha mãe, que agora assiste todos esses vídeos, devem estar se perguntando: como a quantidade de elétrons na camada de valência do átomo se altera? E eu vou dizer para vocês, uma das possibilidades é que os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons. Retomando na tabela periódica, os metais são os átomos que têm tendência a perder elétrons. E os não metais são os átomos que têm tendência a ganhar elétrons. Quantos elétrons eles tendem a perder ou ganhar? Depende da posição na tabela periódica. Os metais da família 1 têm 1 elétron na última camada, então eles tendem a perder esse 1 elétron. Os metais da família 2, eles têm 2 elétrons na última camada e tendem a perder esses 2 elétrons. Já entre os não metais, os da família 15, eles têm 5 elétrons na última camada, como é o caso, por exemplo, do nitrogênio. 5 elétrons na última camada. Para ficar com 8, ele tende a ganhar 3. Na família 16, eles têm 6 elétrons na última camada, portanto, tendem a ganhar 2 elétrons. E na família 17, eles têm 7 elétrons na última camada e, portanto, eles tendem a ganhar 1 elétron.